Muito bem, nós estamos na terceira lição do terceiro trimestre de 2020. Estamos estudando na revista Compromisso uma série de lições sobre oração. E hoje nós vamos estudar a respeito das implicações das lições que aprendemos a respeito da oração com Abraão, o pai da fé, esse grande homem de Deus, né? A história da redenção, ela se iniciou com Abraão, né? Esse homem chamado Abraão, da cidade de Ur dos Caldeus. Mas com a morte do seu irmão chamado Arã, a sua família partiu em direção a Canaã. E chegando na cidade de Arã, e muito provavelmente a cidade tinha este nome por causa do seu irmão, né? Foi uma homenagem ao seu irmão que havia falecido. Ali na cidade de Arã, Abraão teve um encontro com Deus. Deus o chamou para deixar o seu clã, deixar a sua família e partir em peregrinação para um lugar que ainda era incerto. Abraão não sabia exatamente para onde ele iria. Deus também lhe fez uma promessa de lhe fazer pai de uma grande multidão. Abraão então reuniu tudo o que ele possuía, né, juntamente com a sua esposa Sara e o seu sobrinho Ló, e partiu em direção a essa terra que o Senhor haveria de lhe mostrar. Tudo estava indo relativamente bem até que surgiu uma controvérsia, um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Disputa de terra, né, de melhor pastagem, essas coisas assim. Eles então, Abraão e Ló, tomaram a decisão de se separar. Abraão ficou em Canaã e Ló tomou a decisão de se mudar para a cidade de Sodoma. Hoje nós sabemos, né, quer dizer, depois de tudo que aconteceu, nós sabemos que foi uma péssima escolha que Ló havia feito, né? Abraão ficou sabendo que Deus queria destruir, né, as cidades de Sodoma e também de Gomorra. Então Abraão orou por Ló e orou por sua família. E nessa experiência de oração de Abraão, nós vamos aprender algumas coisas importantes que vão orientar, instruir a nossa experiência de oração também. A primeira coisa que aprendemos com Abraão é que orar é travar uma relação dialógica com Deus. Isto é, orar é dialogar. E dialogar é falar, mas é também ouvir, né? Fica patente aqui que o Criador, né, Todo-Poderoso, aquele que havia chamado Abraão, permite que a sua criatura se expresse, permite que a sua criatura se apresente, né, se comprometa com a obra que Deus está realizando por intermédio dela. Deus não chamou Abraão, não reclamou, não repreendeu Abraão, muito ao contrário, Deus abriu espaço para o diálogo, né? E como é que Deus fala conosco nos dias de hoje? Basicamente de três maneiras, você já deve ter visto isso, aprendido, né, na sua própria experiência de vida, né? Deus fala conosco por meio da sua palavra, por meio das sagradas escrituras, que são aplicadas ao nosso coração, que chegam à nossa consciência, no mais profundo do nosso ser, por meio do Espírito Santo. Deus também fala conosco por meio de pessoas capacitadas, né? Eu tenho certeza que você já deve ter tido a experiência de num culto, né, ou de numa aula da escola bíblica dominical, de ter sido profundamente visitado pela graça de Deus, pela presença de Deus, por meio de um ensinamento, por meio de uma palavra que chega até nós, né, e que nos transforma por dentro. Deus também fala conosco por meio das circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Então ninguém se apresenta para orar como uma página em branco, né? Ninguém é assim, aquela folha em branco. Muito ao contrário, as nossas orações sempre precisam levar em consideração o que aprendemos com a Bíblia, com a palavra de Deus, o que experimentamos em nossos relacionamentos e também o que vivenciamos em nossas circunstâncias. A segunda coisa que aprendemos aqui com Abraão, né,
com relação à oração é que precisamos reconhecer que Deus ele é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Abraão reconhece Deus como legítimo juiz dos seres humanos. Entretanto, ao mesmo tempo que ele reconhece isso, ele também toma a decisão corajosa de começar a descer aos abismos da misericórdia divina, oferecendo a cada vez um número menor de pessoas pela salvação, pela preservação da cidade. Você se lembra disso, né? Com isso, Abraão nos ensina que sempre que devemos orar, levando em consideração esses dois aspectos. Se nós só levamos em consideração o fato de que Deus é juiz, nós podemos ser levados ao desespero, né? Agora, se nós também só levamos em consideração o fato que Deus é misericordioso, nós também podemos achar que Deus ele é complacente com o pecado e Deus não é. Então nós precisamos sempre integrar na nossa oração a ideia que Deus tem o direito de julgar, como também tem um profundo desejo de agir com misericórdia. E a terceira e última coisa que essa oração de Abraão nos ensina é que Deus pode não responder às nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende no final. Essa é uma excelente lição. Sodoma e Gomorra foram destruídas. Aparentemente, dá a impressão assim que a oração de Abraão não foi ouvida. Foi uma experiência em vão, né? No dia seguinte, Abraão olhou lá em direção a Sodoma e Gomorra e viu aquela espessa nuvem de fumaça cobrindo a cidade e ele então concluiu, estava feito, né? O justo juiz havia batido o seu martelo e as cidades foram destruídas. Mas o que Abraão não sabia é que Deus não havia se esquecido da sua oração. Em Gênesis capítulo 19, verso 29, nós lemos assim: Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. A oração corajosa de Abraão pôde não ter poupado a cidade, mas a razão pela qual Deus livrou Ló da destruição foi a oração de Abraão. Então, concluindo, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: nunca pare de orar. Continue batalhando em oração, continue em oração, sempre levando em consideração que Deus quer dialogar com você, que Deus quer ouvir o que você tem para dizer e Deus quer falar ao seu coração usando os mecanismos que Deus tem para falar ao nosso coração, à nossa consciência profunda. Ao mesmo tempo, quando você for orar, saiba que Deus tem o direito sim de julgar as pessoas. Mas nunca perca também de vista que Deus tem um profundo desejo de agir com misericórdia com todos nós. E por último, o que é melhor, Deus sempre nos surpreende no final. Que Deus abençoe a sua vida de oração.